Constantino e Josias, temos um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o novo orçamento para esse período de crise. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o relator da PEC, do que vem sendo chamado de orçamento de guerra, deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Tudo bem, deputado? Bem-vindo à Jovem Pan. Alô, deputado. Bom, a gente vai tentar fazer o contato com o deputado, mas só lembrando o seguinte: o deputado federal Hugo Mota apresentou em plenário um parecer sobre a PEC, a proposta de emenda à Constituição, do chamado orçamento de guerra, é a PEC 10/20. A proposição separa o orçamento geral da União dos gastos realizados para o combate ao coronavírus, com o objetivo de facilitar a execução dessas medidas que são consideradas, obviamente, de emergência. Após a leitura do parecer, os deputados acordaram em analisar o texto nesta sexta-feira e, diante da urgência da PEC, da situação enfrentada pela crise do coronavírus, o texto não foi discutido em comissão especial. O deputado, então, foi indicado como relator em substituição ao processo comum. Deputado, agora sim, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. É um prazer participar do programa. Nós é que agradecemos. Deputado, como que é possível separar o orçamento? O orçamento para as medidas de combate ao coronavírus e o restante de tudo que o Brasil precisa para outras áreas? Olha, primeiro dizer que na situação de calamidade que o país está vivendo, devido a essa pandemia do coronavírus, nós estamos justamente nessa luta para que as decisões aqui possam ser tomadas de maneira mais rápida e também mais eficiente, para que essas decisões, tanto na área da saúde, que na minha avaliação é a área prioritária agora, bem como as medidas econômicas de socorro a quem está precisando, sejam medidas sociais, medidas de apoio às pequenas, micro, médias e grandes empresas que estão precisando do governo nesse momento, precisam chegar mais rápido à ponta. E esse nosso relatório é justamente visando a criação desse comitê gestor de crise para que o governo tenha condição de sair das amarras orçamentárias, sair um pouco até das amarras legais de leis que burocratizam e fazem com que essas decisões elas tardem para terem os seus efeitos consolidados e, com isso, a gente prejudica a população que precisa nesse momento de respostas rápidas. Então, o nosso intuito é poder dar ao governo a força que ele precisa nesse momento para poder resolver os problemas da população e para que o país tenha condição de enfrentar, seja com mais recursos, seja com algumas outras medidas, esse momento difícil que infelizmente estamos vivendo. Rodrigo Constantino, a sua pergunta para o deputado Hugo Mota. Bom dia, deputado. Eu queria saber sobre o fundo eleitoral. Vai ser votado daqui a pouco isso. Todo mundo está tendo que cortar na carne, né? Muitos da iniciativa privada estão perdendo seus empregos. Todos olham para o governo federal nessa hora em busca de recursos. Como é que fica, pelo menos do ponto de vista simbólico, não é só simbólico, estamos falando em 2 bilhões só do fundo eleitoral. Como é que fica agora essa questão do fundo eleitoral? Pode ir para a saúde ou não? Olha, Rodrigo, primeiro dizer que sua pergunta é muito pertinente, né? Esse tema está sendo muito levantado diante da calamidade que o Brasil está vivendo, se o fundo eleitoral deve ir para o combate ao coronavírus ou não. Primeiro, preciso desmistificar. O Congresso e o governo federal já enviou para o combate ao coronavírus muito mais do que 2 bilhões de reais. Só na primeira medida do governo já foram 8 bilhões. Se calcula que mais ou menos uns 20 bilhões já foram enviados. Não estou falando da parte econômica, só da parte da saúde. Deveremos enviar muito mais porque temos aí as emendas, outras ações que chegarão tanto aos estados como aos municípios para poder dar o suporte orçamentário para se enfrentar esse momento difícil. É claro que, num momento como esse, o pedido para que esses 2 bilhões que iriam financiar as eleições possam ir para o coronavírus tem muita força. Primeiro porque há muita gente querendo fazer demagogia com esse tema. Não se trata do valor de 2 bilhões, se trata de acabar com o fundo eleitoral, seja ele qual valor seja, porque não estamos falando dos 2 bilhões de fato, estamos querendo acabar com o fundo, porque muito mais de 2 bilhões já foi enviado. Então o Congresso Nacional poderá apreciar isso. Eu concordo que o pedido tem um apelo forte, a saúde está precisando de mais investimentos, mas que esse tema está servindo de trampolim político para partidos políticos e deputados usarem esse tema para fazer demagogia
no momento em que o Brasil não está precisando de atores dessa forma. O Brasil está precisando de pessoas que proponham saídas para os nossos problemas. Se o problema do coronavírus fosse 2 bilhões de reais, esse problema já estaria resolvido. O problema do coronavírus é um problema muito mais sério, problema de discussão sobre a questão do isolamento social que precisa ser mantido, do socorro aos estados que não têm como investir em saúde, o desafio para se comprar equipamento, respirador que não tem no mercado. Enfim, então nós precisamos, nesse momento, ter muita maturidade para que a gente não contamine uma situação que já é muito difícil. Então, da minha parte, não tem nenhum problema de se enviar o fundo eleitoral para a saúde. Eu acho que 2 bilhões é muito pouco para o impacto que esse problema está trazendo para a nossa população. E rapidamente, para encerrar, Josias de Souza. Eu queria saber, deputado, quando se fala num orçamento de guerra, qual é a relevância contábil disso? E se isso não pode levar as pessoas a confundirem um cenário de calamidade com um liberou geral? Essa conta, uma hora vai ter que ser acertada e quem vai pagar são os brasileiros, né? Qual é a diferença entre o orçamento convencional e esse orçamento de guerra? Para que serve o orçamento de guerra? Olha, Josias, sua pergunta é muito pertinente e pela sua experiência acompanhando os bastidores da política, não só aqui de Brasília, mas de todo o Brasil, você sabe muito bem que as leis orçamentárias, o teto de gastos que nós aprovamos, que foi importante para manter o controle das contas públicas, a lei de responsabilidade fiscal, que o Brasil tem que seguir, não só o presidente da República, mas todos os governadores, prefeitos, trazem nesse momento um entrave para que decisões orçamentárias de compras, de contratação de pessoal, de obras que precisam ser realizadas, como esses hospitais de campanha, enfim, todas essas leis, para esse momento, elas trazem esses entraves burocráticos para que as decisões possam ser tomadas de maneira mais rápida. Eu não diria que estamos dando um liberou geral, porque você vai ter o acompanhamento do TCU, né, das contas e dos atos que esse comitê gestor irá tomar de decisão, terá o poder do Congresso de sustar qualquer decisão, tanto do comitê como também do Banco Central, caso alguma irregularidade ou alguma decisão seja tomada de maneira errada. Então existe sim um controle daquilo que vai ser feito. O que nós estamos fazendo num ato nas disposições transitórias da Constituição, permitindo que só durante esse período de calamidade, esse regime não se estende após o fim da calamidade, ele termina quando a calamidade termina, o governo terá mais liberdade para decidir. Então, eu não posso lhe dizer quanto será gasto ou quanto será o impacto, porque isso será uma decisão do Executivo, não cabe a nós decidirmos pelo Executivo, cabe a nós permitirmos que o Executivo decida, e se ele decidir de forma errada, cabe também a nós fiscalizar e sustentar essas decisões. Então, o que nós estamos dando é mais poder ainda ao Poder Executivo para enfrentar esse momento de tanta dificuldade que o Brasil está vivendo. Ok, deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, obrigado pela entrevista à Jovem Pan, bom trabalho. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um bom dia a todos.